super-heróis estão preparados? Sim! É? Qual super-herói você é? Fantasma! Ai, que bom! Eu sou Mulher Maravilha. Então vamos passar a palavra para o Glaucio, que vai iniciar a nossa esperada quarta-feira. A quarta-feira está sendo esperada, viu? Pois é, né? Mas é o que eu estava falando. Eu acho que o pessoal usa o estudo como desculpa porque está afim de comer, né? O povo para gostar de um lanche. A gente só vai buscar sólia porque era sopa. Bom, muito boa noite a todos. Nós vamos fazer hoje um estudo que já pelo tema é diferente. Afinal de contas, a gente está pegando algo da cultura pop, que é o universo do cinema, especificamente o cinema de super-heróis, tá? Para, a partir dele, tecer alguns comentários relacionados à doutrina espírita. E, por incrível que pareça, a ideia para fazer esse tipo de estudo surgiu a partir de um texto de Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, num dos seus textos, onde ele expõe a sua ideia do que seria para ele o espiritismo de vivos, diz que o espiritismo é tudo e todos os assuntos cabem no espiritismo. Depois que eu li esse texto do Leopoldo, eu falei assim, rapaz, a gente tem que procurar fazer o diálogo da doutrina com o mundo, não só dentro do nosso universo fechado, dentro daquilo que a gente conhece, né? A gente tem que tentar abrir isso, e uma das maneiras que a gente pode abrir é justamente pegando temas que aparentemente não tem nada a ver com o espiritismo e fazer uma leitura deles sob a ótica espírita. E aí a gente vai começar falando sobre quadrinhos. Pergunta para... Não vai ter o fantasma. A gente vai começar falando de quadrinhos. E a gente vai lançar a pergunta, isso é coisa de criança ou é arte? Quem lia quadrinhos na infância daqui? Bastante gente. Quem ainda lê? Daniel, você ainda lê quadrinhos? Aí você vai me desqualificar, porque o meu é... A minha linha é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é legal, eu gosto. Mas os super-heróis eu nunca tive contato. Eu só fui ter contato depois com os filmes. Pois é. Existe ainda um certo preconceito quando a gente fala de quadrinhos, porque algumas pessoas acham que quadrinho é uma coisa menor, é coisa para criança, e não conseguem enxergar que história em quadrinho é um tipo de arte com uma capacidade de comunicação impressionante, e digo, única. Existe, por exemplo, toda essa coisa do universo dos super-heróis, que são os quadrinhos mais populares, e o universo das histórias infantis, as histórias cômicas, que são muito populares, vendem muito. Mas existe um campo dos quadrinhos que não foi feito como puro entretenimento. Tem um quadrinista inglês que eu admiro muito, que é um cara chamado Alan Moore. Ele escreveu algumas obras que são bem populares, como V de Vingança, Watchmen. Ele escreveu uma história fantástica do Coringa, na época que ele trabalhou para DC. E de uns anos para cá, esse Alan Moore, ele resolveu se dedicar aos quadrinhos enquanto arte pura. Então saiu recentemente, aqui no Brasil, uma obra dele chamada Um Pequeno Assassinato. Gente, é lindo! Que é justamente a história de um publicitário que tinha um grande pendor para as artes e acaba se vendendo ao longo de toda a sua vida em função do capitalismo, em função do ganho monetário. E ele vai mostrando ao longo da obra os pequenos assassinatos que ele teve que cometer ao longo da sua vida para poder ter a reputação que ele tem. É maravilhoso. E não são assassinatos no sentido de ir lá matar a pessoa, são assassinatos puramente metafóricos. Existem quadros, né, dessa obra que só são possíveis em história em quadrinho. Não dá para fazer aquilo nem no cinema.
É maravilhoso. Um dos primeiros caras a estudar os quadrinhos de uma forma séria foi um sujeito chamado Will Eisner, que o Marcelo deve conhecer, que é da época dele, é o criador de um personagem chamado The Spirit, que era um vigilante. E esse Will Eisner vai chamar os quadrinhos de arte sequencial. Atualmente, algumas pessoas também chamam de narrativa sequencial. E o grande barato dos quadrinhos é isso, é que eles são uma forma de leitura extremamente popular e muito capaz de encantar a todos, desde a criança, no processo de alfabetização, até o adulto. Existem quadrinhos, por exemplo, que não tem uma única palavra. Um outro livro em quadrinhos que saiu recentemente no Brasil se chama Um Pedaço de Madeira e Aço. Não tem uma frase no livro inteiro, 120 páginas. Tudo passado num banco de praça. Todas as cenas se passam ali. Você vai olhando aquilo e você vai construindo a história junto com as imagens. E, gente, a gente tem visto uns depoimentos das pessoas que chegam ao final e choram com um livro inteiro em que não tem uma única palavra. É uma forma de comunicação fantástica que cada dia mais está ganhando um certo respeito dentro dos estudos da própria literatura. E uma coisa que é interessante é que os quadrinhos, e aí a gente vai começar a puxar para o nosso tema, os quadrinhos de super-herói suprem uma necessidade que nós temos, que é a necessidade do mito. Os nossos tataravós, quando eles queriam dar algum exemplo, eles falavam de Hércules, eles falavam de Zeus, eles falavam de Aquiles. Os nossos filhos, e até mesmo a gente, quando a gente quer dar algum exemplo, a gente fala de Batman, a gente fala de Superman, a gente fala de Aquaman, a gente fala do Capitão América, a gente fala do Zé Carioca, a gente fala da Turma da Mônica. Quem nunca pegou uma história da Turma da Mônica para mostrar para uma criança? Você está vendo como é que é errado fazer isso? Olha o que aconteceu com o Cebolinha, porque ele desrespeitou a Mônica. Ele apanhou, porque é errado. As pessoas fazem isso. São uma forma muito interessante da gente dialogar. E legal, finalmente estão surgindo alguns quadrinistas no meio espírita, fazendo histórias maravilhosas, adaptando contos tirados da doutrina, né? E tem um que saiu há uns 4 anos que esgotou rapidamente, que conta toda a história de Kardec em quadrinhos. Belíssimo. Todo em preto e branco, uma coisa bonita demais. Por isso que quadrinhos são uma fonte muito interessante para a gente estudar, para a gente debater, para a gente trazer determinados conteúdos para a gente discutir. Mas vamos começar a entrar no nosso assunto. Vamos falar dos 2 personagens que a gente está trazendo aqui. Primeira aparição do Superman, que a gente que tem um pouquinho mais de 30 anos se acostumou sempre a chamar de Super-Homem, né? 1938, essa dupla, Joe Shuster e Jerry Siegel, criam o personagem Superman. Na verdade, eles já tinham criado o personagem antes, mas a origem do Superman é que ele era um vilão. E o S era de Strongman. Só que depois eles viram, não, esse personagem é muito bom pra gente desperdiçar com um vilão, vamos reformular, vamos transformá-lo de uma forma diferente e vamos transformar ele num herói. E sem querer, os caras acabaram criando um dos maiores ícones da cultura do século XX. Não sabe se vestir. O pessoal fica falando, você tá falando da cuequinha. Chegando. Tinha que ser o Ricardo. Nerd é uma tragédia. Abrindo um parênteses, a cuequinha por cima da calça, na realidade, é uma referência ao calção dos homens fortes que se apresentavam nos circos. Eram calções apertados que serviam para manter os órgãos no lugar quando eles levantavam peso. Daí, por isso que muito super-herói usa a cuequinha por cima. Foi o primeiro, né? Usa a cuequinha, que é justamente uma referência a esses homens fortes. Mas isso aí é intriga. O Ricardo gosta de criar problema.
Oi? Tá na roupa, né? Ao longo dos anos, o personagem vai sofrendo uma série de reformulações, mas acho que todo mundo conhece a história básica. Kal-El, um bebê, é o último sobrevivente de Krypton, um planeta que foi condenado pela sua própria ignorância. Hoje, nas histórias atuais do Super-Homem, Krypton foi destruído por um desastre natural, causado em grande parte pela falta de cuidado dos seus habitantes com o planeta. É quase a mesma coisa. Né? Ele vai sofrendo modificações, mas o básico continua. O básico continua sendo isso. Esse personagem. Curiosamente, ao longo dos anos, o Super-Homem foi ganhando poderes, perdendo poderes. No início ele não voava, ele só dava grandes saltos, tá? E ele foi sofrendo umas modificações interessantes da parte de quem assumiu. O próprio nome dele, El, né, o sobrenome El, foi tirado por essa dupla lá do Velho Testamento, que era o nome de Deus. Um dos nomes hebraicos de Deus é El. Ao longo dos anos, o Super-Homem foi sendo comparado muitas vezes com Jesus Cristo. As atitudes dele são colocadas como a do Cristo. Em um dos filmes para o cinema, quando ele está caindo na terra, se você reparar, ele cai em forma de cruz. No momento que ele está bem enfraquecido, que ele quase se sacrifica para salvar uma cidade, ele cai assim. Então, ao longo dos anos, sempre se tentou fazer uma referência do Super-Homem com Jesus Cristo. Eu vou seguir um caminho um pouquinho diferente. Um super-homem de bem. Vamos parar para pensar. O Super-Homem é um personagem sinistro, né? O cara absorve energia do sol, é invulnerável, é rápido, você pode dar tiro nele. O cara não sente dor. O cara que passa a vida sem saber o que é ter uma gripe. Ele nunca vai ter o problema de dar com o dedinho na quina da mesa. Coitada da mesa quando acontece isso, né? Coitado da mesa de som, né? Coitado da mesa de som, né? Que caiu no meu pé, quase me arrebentou. E aí vamos ver o seguinte, vamos ver algumas características do homem de bem que estão lá no Evangelho? No Evangelho diz que o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Isso é uma característica do personagem. Em várias ocasiões, o personagem se apresenta como alguém que faz o que é certo simplesmente porque é certo. Ele não espera recompensa, ele não espera agradecimento. E muitas vezes o que ele tem é justamente o contrário. Os criadores das histórias do Super-Homem sempre trabalharam isso nele. Essa noção de alguém que, podendo fazer o bem, ele se sente moralmente obrigado a fazer o bem. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Gente, para pensar. O Super-Homem podia dominar o mundo, né? Nas histórias, ele não podia. Não, joga bomba nele! Né? Ele poderia fazer isso. Existem algumas histórias muito interessantes que mostram o Super-Homem como um ditador mundial. E mostram que simplesmente não haveria como você resistir a isso. Porque o sujeito é invulnerável. No entanto, o personagem, nas suas histórias comuns, ele opta por fazer o bem. Ele tem o poder e ele entende esse poder que ele recebeu por conta da sua natureza alienígena na Terra. Ele entende que esse poder é um presente que ele ganhou e que a Terra o acolhe e que por isso ele é moralmente obrigado a cuidar desse planeta. Em várias situações nós vemos o Homem de Aço se lamentando pelo fato de não poder salvar todo mundo. Em várias situações nós o vemos pensando: quem eu salvo agora? Tendo de escolher o que fazer.
e angustiado por conta disso. Porque o homem de bem é justamente aquele que, podendo fazer o bem aos outros, ele quer fazer a todos. E ele se entristece quando ele não consegue fazer o certo por alguém. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Quantas vezes nós, nas nossas funções profissionais, não nos colocamos como figuras mesquinhas, autoritárias? Nós nos colocamos como aqueles chefes que, quando eu entro no setor, os subordinados tremem. E o homem de bem tem que fazer exatamente o contrário. O homem de bem tem que ser aquela figura que, quando está num papel de liderança, até para chamar a atenção de alguém, ele faz isso de uma outra forma. Ele procura chamar a atenção sem humilhar. Ele chama a atenção impulsionando o outro para frente. Porque essas pessoas que estão sob a ordem dele precisam da sua liderança caridosa. Como muitas vezes nós vamos ver em histórias do Homem de Aço, ele fazendo o quê? Ele dando a chance para os seus colegas. Muitas vezes ele até diz, gente, vai todo mundo para trás de mim que não adianta me atirarem em mim, eu protejo vocês. Mas várias vezes ele obedece aos outros, porque ele está na posição de alguém que pode desobedecer e ninguém vai poder fazer nada. Fala, Tiago. Como vocês podem saber que ele caiu na terra e não assumiu o corpo de outra pessoa? Ele quer saber como é que a gente sabe que ele, na verdade, não reencarnou o corpo, entendeu? Que ele, assim, por ele ser maior, ele veio para cá com essa missão que era no corpo. Tiago, isso precisa de outra palestra. A gente vai... Me cobra que eu vou fazer um estudo a reencarnação dos heróis. Me cobra? Não. É aquilo, Tiago, assim, eu estou tendo que me basear nas histórias que são contadas do personagem. Eu tenho algumas ideias também a respeito, mas para a gente não fugir, não viajar demais, eu estou tendo que me basear nas histórias principais dele. Porque se a gente só tem 1h30... Senão a gente não sai daqui hoje. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Sob muitos aspectos, o personagem tem sido utilizado para exemplificar o caráter de um bom líder. Um líder que ouve, um líder que é paciente, um líder que é benevolente. Sob muitos aspectos, o super-homem vem sendo utilizado nos quadrinhos, na TV, no cinema, para representar aquilo que todos nós deveríamos ser. É uma maneira que a espiritualidade tem encontrado para ensinar a todo mundo o caminho para ser o homem de bem. Aí eu vou confessar a vocês, eu não gostava muito desse personagem, não. Achava o super-homem um personagem apelão, bobo, ingênuo. Eu falo assim, o cara que desvia meteoro, o cara baixa a bola para Deus e o mundo. Não é possível. Até o dia que eu vi uma cena de uma animação que me fez mudar minha concepção sobre o personagem. E foi quando eu comecei a perceber que ele tem várias dessas características do sujeito que, podendo o máximo, se diminui em respeito ao outro. Numa das animações feitas com o personagem, a Terra é invadida por um conquistador intergaláctico chamado Darkseid. Darkseid, para vocês terem uma... Para quem não conhece o personagem nos quadrinhos, ele faz parte da raça dos Novos Deuses. E aí você já imagina o tamanho do poder do bicharoco. Então, por várias vezes, ele dá uma verdadeira coça no próprio super-homem. Até que a gente tem essa ceninha aqui, ó. O Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar. Nenhum dos meus amigos desiste. Já eu tenho um problema muito diferente.
sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, Darkseid. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Quem quiser saber como termina a briga, vai procurar um episódio para ver depois. Olha isso que ele fala, gente. Eu vivo como se estivesse num mundo feito de papelão. Eu não posso em nenhum momento perder a calma. Eu não posso me descontrolar, porque se eu faço isso, as pessoas morrem. Primeira coisa que passa na nossa cabeça: e se Jesus se descontrolar assim? Naquela hora lá que o soldado romano vai dar um tapa na cara dele. A gente está falando do governador do sistema solar. Eu olhava pro cara e falava, queima. O cara... né? Acende, por favor. Acende. Secou uma figueira? Né? Os caras secam uma figueira, mas a gente também faz isso. Aquelas pessoas que têm a fama de seca-pimenteira são pessoas que não controlam a própria energia. Quando nós não nos controlamos, nós magoamos o outro. Sinceramente, todo mundo tinha que de vez em quando ver esse episódio e lembrar disso que o Super-Homem fala, porque realmente nós vivemos num mundo feito de papelão. Se você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, você quebra a outra pessoa. Se você se descontrola por qualquer coisa, você pode machucar alguém fisicamente. Eu lembro muito da situação que a gente fala, né, no meio de uma discussão, né, aí depois termina a discussão, você... Não, que eu me segurei para não falar certas verdades, porque se eu tocasse nos pontos, né, do que eu sei, do que já aconteceu, não sei o que, a pessoa ia sair dali chorando, né? Porque acho que tem muito a ver com isso, né? Sim. Você tem o poder, né? Você tem o direito, ou melhor, você poderia utilizar desse poder que você tem? Se você quisesse, poderia, né? Mas não utilizar de um poder que você tem, né? Quando você poderia se utilizar dele, mas se você for causar prejuízo ao outro, né? Talvez seja a verdadeira dinâmica do super-herói. Exato. Sabe? É a dinâmica do super-herói e a dinâmica do homem de bem. Que é aquele que, no final do dia, quando ele bota a cabeça no travesseiro, isso não sou eu que estou dizendo, isso está lá em Kardec, quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele se pergunta, será que hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance? E aí a gente fazendo a analogia, será que hoje, em algum momento, eu esqueci que o mundo é feito de papelão? Mas aí alguém vai perguntar, mas tem um momento ali que ele está perdendo o controle. Ele fala, é o momento de eu finalmente me soltar. Kardec também explica isso. Mas a gente vai falar dessa explicação mais na frente. Vamos para o próximo. Eu tenho um trabalho danado para pegar a música mais sinistra do Batman para você lembrar dessa vergonha. Poxa vida! O Batman vai ser criado um ano depois do Super-Homem. O Super-Homem surge em 1938, o Batman surge em 39, na mesma revista, a Detective Comics, né? E ele é criado por esses dois carinhas aqui, Bill Finger e Bob Kane. É outro cuja história todo mundo conhece. O jovem Bruce Wayne, aos 10 anos de idade, vê os pais sendo brutalmente assassinados na sua frente. Naquele dia, a gente pode dizer que o Bruce Wayne morre junto com os pais. Naquele dia nasce uma outra persona, uma outra personalidade que vai sendo construída ao longo dos anos. Essa personalidade é aquela que nós conhecemos como Batman, o Homem-Morcego, que procura levar justiça
graça ao mundo. Quando a gente para pensar no contexto em que o personagem foi criado, os anos 30, era um momento de muitas guerras de gangues nos Estados Unidos. Então é um personagem que tem uma origem violenta, totalmente diferente da origem do Super-Homem. Ele não é um alienígena com superpoderes. Ele é um homem comum, que tem o poder do capitalismo a seu favor, mas principalmente um poder da grande força de vontade dele. Ao longo dos anos, o Batman, assim como o Super-Homem, também vai sofrendo modificações. Por exemplo, no início, o Batman matava os bandidos. Ele usava 2 pistolas. Né? Até porque eu e Lorena, a gente brinca que o sonho do Batman é crescer e virar o fantasma. Porque muita coisa do personagem foi baseada em outros personagens, inclusive o Glorioso. Né? Desculpa aí, tá? E aí a gente pensa assim, o que ficou ao longo dos anos? Bom, ficou que o personagem não usa armas, ele tem ojeriza por armas de fogo, embora ele saiba como usá-las, ele não mata, e uma das coisas que eu acho das mais bacanas em algumas das versões do personagem é que ele tem uma grande fé na reabilitação dos bandidos. Acho isso lindo. E aí, eu meio que adiantei a coisa para a gente pensar, será que esse personagem vai sendo mostrado para a gente como um justiceiro, alguém que busca fazer justiça com as próprias mãos, que é a negação da sociedade? Ou será que ele, na verdade, é um sujeito altruísta? Quando eu comecei a pensar nas relações desses personagens com a doutrina, eu percebi que o Batman é movido pelo espírito do sacrifício. Olha o que diz lá em Kardec. No comentário à questão 951 de O Livro dos Espíritos. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Eu comecei a pensar, cara, é o Batman. Ele abre mão de ter uma vida normal. Nas primeiras histórias do Batman, ele faz um juramento na noite do enterro dos pais. Ele diz, eu juro que levarei a justiça ao mundo, para que ninguém, nenhuma criança, tenha que passar pelo que eu passei. Então, diante de um grande drama, de uma grande tragédia, o homem que procura ser um homem bom, ainda não exatamente um homem de bem, mas o homem que procura ser bom e ser justo, ele não se revolta contra a sociedade. Mas ele se pergunta, o que eu posso fazer para modificar essa realidade? E aí você tem esse personagem, Bruce Wayne, abrindo mão da própria felicidade pela sua cidade. Ele não está tentando salvar o mundo. Ele está tentando salvar Gotham. Ele está tentando salvar uma pessoa de cada vez. Então ele está sacrificando a sua vida. E curioso, ele não está sacrificando a vida dele procurando a morte. Porque ele se treina para que ele possa ser um sobrevivente. Mas ele usa de violência. Sim, ele usa de violência. Kardec também explica isso no mesmo ponto que vai explicar o Super-Homem batendo no Darkseid. A espada é necessária para fazer isso. Sim. E aquilo, ai daquele que trouxer. Mas mais uma vez, qual é a linha que ele não se permite cruzar? Matar o inimigo. Ele acredita na reabilitação. Então ele está movido pelo espírito de sacrifício para ajudar essa cidade. São várias as histórias em que, tendo prendido um delinquente menor, depois vai lá a Fundação Wayne e pega esse delinquente
e dá a ele capacitação para o trabalho. Várias histórias mostram isso. Então ele está tentando ajudar das duas maneiras. Ele não se revolta com a perda. Ele entende, de uma certa forma, ele entende essa perda. Mas ele também entende que é obrigação dele, já que ele foi agraciado com dinheiro, é obrigação dele fazer alguma coisa para minimizar esse tipo de trauma. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil. Quem já leu as histórias do Batman, viu os filmes, já viram quantas vezes ele entra em cada enrascada que a gente pensa assim, olha, eu não entrava aí não. Aquilo que a gente brinca muito quando a gente está vendo filme, né? Às vezes a gente dá uma raladinha no pé, não consegue andar. O cara toma tiro, toma com barra de ferro na canela e tá correndo, tá indo atrás. Porque ele não teme a morte, ele não está pensando primeiro na segurança dele, ele está pensando primeiro em ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da própria vida, se for necessário. Se for necessário, ele não busca a morte. E aí eu fui pegar lá no Missão do Homem Inteligente sobre a Terra, né? Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Batman tem sido mostrado como um dos personagens mais inteligentes das histórias em quadrinhos. Fala não sei quantos idiomas, inventa as traquitanas dele, tem memória fotográfica. Ele é o Stephen Hawking sem cadeira de rodas. O cara é o bam. E para o que ele está usando essa inteligência toda dele? Ele usa essa inteligência pelo bem do próximo, pelo bem coletivo. E aí, a gente tem que pensar no seguinte, depois de pensar no Batman como alguém que se sacrifica, qual é o verdadeiro poder dele? Uma ceninha básica para a gente ver o verdadeiro poder dele. Tem uma história, a gente às vezes tem que dar uma concentração. Tem uma história que aparece uma personagem chamada Ash. Essa personagem, ela tem poderes mentais e ela consegue causar ilusões nas pessoas. Só que com o tempo os poderes dela se desenvolvem de tal maneira que ela consegue mudar a realidade. E ela é transformada em uma arma pelo governo. E numa determinada história, essa arma que tinha sumido reaparece. E ela está muito mais poderosa, mas ela continua sendo basicamente uma criança. E aí a gente vê o verdadeiro poder do Batman quando ele tem que lidar com ela. Foi quando eu cheguei. Alô? Agora vai. Foi quando eu cheguei. Waller, só podia ser você. Não há tempo para amenidades. Antes de irem atrás da As, precisam saber no que vão se meter. Já nos vimos antes. Ela tem o poder de causar alucinações em quem entra em contato. Como pode ver. É pior do que imagina. Os poderes de As se desenvolveram. Ela não cria mais alucinações. Distorce a realidade com telecinésia. Que isso? Vai querer me dizer que tudo isso é real? Real, crescente e permanente se não puserem um ponto final. Os técnicos do Cadmus preveem que As está a dias, talvez horas de um aneurisma maciço. Problema resolvido. Não é tão simples. Quando ela morrer, o golpe psíquico pode matar qualquer um ao alcance dos poderes. Estamos falando de quilômetros. Acabem com ela antes que ela leve todo mundo junto. Eu faço isso. Sou o único que As conhece. Talvez ela me deixe chegar perto para usar. Compreende o que vai tentar fazer? O único jeito de deter a As é matá-la.
Batman, você gostou de brincar com a minha nova gangue de cartas? Não posso dizer que sim. Eu sei. Eles não têm a menor graça. Dei poderes a eles e eles nunca brincavam comigo. Eu imagino por quê. Quando eu era pequena, o Cadmus me fazia brincar de tudo quanto é jogo. Mas eles não tinham graça. Eles me prendiam em máquinas cheias de fios no meu cérebro. A Ais pode mover este objeto com a sua mente? Sim, posso mover. Eles não eram jogos, sabia? Eles me treinaram. Me transformaram numa arma. Diziam que eu era uma arma da justiça. Conseguiram a arma. E eu acabei perdendo a minha infância. Eu sei como é isso. Você sabe, não é? Não precisa responder. Eu li sua mente. Foi assim que soube que não ia usar a arma da Sra. Waller em mim. Não. Eu não ia. Você vai tentar me convencer a consertar o que eu mudei. Antes que eu morra. Vou. Eu vou morrer logo. Vai. Sinto muito. Pode ficar comigo. Estou com medo. Ele ficou ao lado dela até a morte. Não, engraçado era a carinha da Letícia. Oi? Vai ver o episódio que você vai descobrir. Tem. Bota. O maior poder do Batman não é que ele é super treinado, que ele conhece a identidade de todo mundo, que ele consegue aquela coisa, né? Não, o Batman tem preparo, né? A Anitta também tem preparo e nem por isso eu sou fã dela. Pô. Sabe? O Batman, o principal poder dele é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de ver a dor do outro como sendo dele. O Batman é empático. Ele sente empatia pela dor alheia. É por isso que ele vai lá enfrentar uma vilã perigosíssima, que é essa personagem. Ela é muito perigosa, mas ele vai de coração aberto. Porque ele acredita na bondade que ainda mora no coração dela. E digo isso para vocês uma coisa. Tem uma história que mostra que ele acredita nisso até com relação ao pior inimigo dele, o Coringa. Tem uma história que ele fala pro Coringa: eu posso tentar te ajudar, eu posso reabilitar você. E você percebe que o Coringa pensa na proposta. Porque pela primeira vez alguém se colocou no lugar dele. Só que aí é claro, a gente está falando do Coringa e ele diz: não, tarde demais para isso. Mas é um momento em que ele percebe, no fundo, o Batman me ama. No fundo, o Batman é capaz de amar cada um dos seus inimigos. E não é isso que a gente tem que se esforçar para fazer? Fala, Nívia. Em um desenho que eu vi, dos peixes risonhos, que o mordomo do Batman, ele diz o nosso amigo risonho que é o Coringa. É, isso aí. Vamos participar. Para a gente não se alongar, vamos falar finalmente do tema, que é o combate entre esses dois personagens.
São dois personagens que têm tantos pontos em comum, e eu acho engraçado como é que nos quadrinhos geralmente enfatizam os pontos de divergência. Ao longo dos quadrinhos, gente, várias vezes esses personagens estão se estranhando. Várias, sabe? Por quê? Porque, bem ou mal, realmente, eles têm algumas desavenças, eles não concordam com algumas coisas, enquanto, por mais que o Batman tenha essa coisa de reabilitar o inimigo, ele tem métodos muito duros. Ele acredita que ele tem que amedrontar as pessoas para que elas não queiram fazer o mal. Enquanto o Super-Homem, muitas vezes, é muito ingênuo, ele vai o tempo todo de peito aberto. Só quando a gente se aprofunda mais nos personagens é que a gente vê que eles não são só essa casca superficial. Mas mesmo assim, várias vezes eles se estranham. E a mais recente que a gente viu no cinema, todo mundo aqui viu o filme? Não? Olha só, já vou avisar o seguinte, eu vou contar o final do filme, tá? Então eu já vou contar agora que o Super-Homem morre no final do filme. Pronto, como eu falei. Oi? Ficou muito parecido com os quadrinhos. Ele vai reencarnar, você vai fazer uma... Ele ressuscita. Ele ressuscita no Liga da Justiça. Pronto, contei outro spoiler. Pra quem não viu, eu vou botar então... Eu tinha pensado, se todo mundo tiver visto, eu não coloco não. Mas como alguns não viram, eu vou botar o trailer do filme. Tá? Gente, é um fã-clube bom esse, né? Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. Wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi, hello, Lex. It is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, the devil will do it. What have you done? She with you? I thought she was with you. Olha, para quem for ver, só uma dica, veja a versão estendida, tá? Porque a versão que passou no cinema já tem. A versão estendida, a versão que passou no cinema tem muita ponta solta, foi uma edição porca. A versão estendida é a edição do próprio diretor, é bem melhor.
Nerd que é nerd sabe, né, Ricardo? Olha lá. Não quer acreditar em mim? Acredita no Ricardo que ele é mais nerd do que eu. E como se tem acesso a esse material privilegiado? Piratation Corporation. Não, acho que na Netflix tem. Mas eu tenho. Eu posso passar para quem desejar. Gente, vamos falar de um tema. A partir de Batman vs Superman, a gente pode pensar num tema que é do nosso dia a dia. E que Kardec explorou de uma forma riquíssima no Evangelho e no Livro dos Espíritos, quando ele fala do duelo. A gente pensa no duelo que Kardec coloca, a gente pensa, né, muito nessa imagem, né, dos caras que vão lá, conta 10 passos, vira. A gente pensa nisso. Mas o duelo é uma coisa do nosso cotidiano até hoje. Isso agora no Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo, né? A gente duela, a gente está sempre em conflito, em contenda com as outras pessoas. Fala, Thiago. É uma boa pergunta. Eu acho que é para dar uma impressão de que ele é maior. Eu não sei porque o meu herói favorito não usa. Então... Para ficar bonito na foto. Para ficar bonito na foto, é legal. Mas tem uma coisa curiosa que acontece com ele, foi exatamente o que você falou, que é uma coisa do cotidiano. Eles são dois líderes. Sim. Com formas diferentes de liderança, mas são dois líderes. E esse embate deles é exatamente isso. Você lidera de uma forma que eu não concordo. Isso não funciona desse jeito. Uhum. Isso é um problema. E a gente tem isso no dia a dia. A origem de todo o conflito humano está nisso, né? Até o lance deles terem pontos parecidos. A gente geralmente não gosta de quem é muito parecido com a gente, né? Porque a gente enxerga nossos defeitos no outro. Uhum. E aí a gente, usando a linguagem dos quadrinhos, enquanto isso, na codificação... né? Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E a resposta da espiritualidade: não! É um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Aqui, os espíritos estão falando do duelo que ainda existia na época de Kardec e que ainda existe hoje. Que vai se modificando? Vai, mas ele ainda existe. O pessoal que tem mais ou menos a minha idade deve lembrar daquela frase que a gente tremia quando escutava na sala de aula: te pego lá fora. Tu vai ver na saída. A gente tinha medo. Por quê? Porque a gente estava sendo desafiado. E a gente estava sendo desafiado perante o mundo, perante o nosso mundo. Estava sendo desafiado a mostrar a nossa coragem. Quando no fundo a gente só estava atendendo a um desejo bárbaro. O Ricardo colocou muito bem, são dois líderes. O que acontece com as potências quando elas começam a se desentender? Elas entram em duelo. E é um duelo ainda mais covarde, porque manda outro no seu lugar para combater. Eu sempre imagino que um dia a gente vai chegar no ponto que as guerras vão ser decididas na porrinha. De tão civilizado que vai ser. Ou então vai assim: não vamos ter trabalho não, olha só, 6 meses do ano é você, 6 meses do ano sou eu, e tá tudo certo, e a gente continua curtindo a vida. Mas por enquanto a gente ainda não é assim. Peraí, fala um de cada vez. Às vezes eu tô pensando na casa espírita. E não acontece? A pessoa não concorda com a outra, aí monta a chapa para concorrer na próxima eleição. O cara às vezes não tem a menor capacidade para gerir. Ah, não, mas eu estou aborrecido, então vou montar uma chapa e eu vou mostrar para ele. Olha lá. Olha o costume absurdo. Olha o duelo. Fala, Ricardo. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é uma coisa assim, é meio complicado, né? Hoje em dia, as guerras, né, esses duelos entre países, são muito mais covardes do que antigamente. Antigamente, você tinha um campo de batalha. As guerras não entravam na cidade, era proibido. Quando você fazia isso, era o povo bárbaro que fazia isso, ou invadia outro. Né? Então, dizia um campo de batalha, quem ganhava chegava lá, tomava o palácio, pronto, isso aqui é meu.
O exército nem entrava na Não cidade. entrava. O exército entrava na O cidade. exército da própria cidade ficava fora da cidade. Exatamente. Sim. O Império Romano tem a questão clássica lá do desafio, quando ele cruza, né, o limite prudencial, né, que o exército, exatamente para evitar essa questão de se rebelando, né, dos militares. Então, eles estavam aquartelados fora da cidade. Agora é interessante, porque em uma das perguntas do Livro dos Espíritos que eu não listei aqui, ele chega a dizer que a guerra é necessária. E aí eu entendo, por exemplo, que foi necessário que a guerra mudasse de aspecto e entrasse na cidade para que a gente desejasse a paz. Para que a gente visse o quanto uma guerra é dolorosa. Porque a guerra... O Japão fez nascer o Japão da paz. Por quê? Porque você mostra de repente, gente, isso é horrível. Tem um episódio de Jornada nas Estrelas, abrindo aqui um parêntese para outra franquia, isso é próximo, mas tem um episódio, já que a gente trouxe à baila a questão da guerra, que tem 2 planetas que estão em guerra há milhares de anos. E o pessoal da Enterprise, quando chega, acha estranho, mas o planeta está tão inteirinho, aí daqui a pouquinho, olha, acabou de ter um ataque, mas não escutei nada. Eles fazem guerra eletrônica. Então eu falo assim, tipo batalha naval pela internet, olha, a gente bombardeou tal área, morreram 1000 pessoas. Então as 1000 pessoas que estavam naquele local, na hora em que houve o ataque eletrônico, tem que se apresentar ao seu governo para ser morta. Não, é que assim a gente mantém a guerra, mantém as baixas de guerra, que é uma coisa terrível, mas fica tudo bonitinho, a gente não destrói a nossa civilização. Camila, uma vez quando era minha mãe, ela viu uma cena de guerra, assim, de tiros, de armas. Ela virou pra mim, pai, essas pessoas podiam resolver isso de outra forma, substituir a arma por travesseiro. Amei! Um pouquinho mais de água. Amei! Mas olha que barato isso. E aí, nesse episódio do Jornada, tem um ponto que o Kirk fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou destruir esses computadores de vocês e das duas uma. Ou vocês partem para uma guerra de verdade, ou vocês fazem a paz. Porque 1000 pessoas morrendo a cada ataque é inaceitável. Ele toma uma decisão meio esdrúxula. É necessário o escândalo. É necessário. É cruel. Nesse sentido, vindo para a nossa realidade bem cotidiana, né? É muito curioso quando a gente vive hoje em dia no Rio de Janeiro a insegurança, né, no nosso cotidiano, que hoje em dia seria uma sociedade gritando, né? O que na verdade os moradores de comunidade vivem há décadas. Né? Essa coisa de que a gente fala assim, é porque agora eu não posso sair à noite, né? Ué, mas os moradores de determinadas comunidades não podem sair à noite há décadas. Né? Porque agora a gente está sujeito a qualquer coisa onde a gente anda, né? Ué, mas as pessoas que viviam na comunidade, né, em determinadas regiões do estado do Rio, já vivem isso há décadas, né? É necessário a gente se rever o que o outro vive para a gente sentir a dor do outro, né? A gente precisa aprender a olhar o outro. E aí, só tendo prosseguimento, o duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Fazendo uma pesquisa, a gente descobre que na época que Kardec escreve, que os espíritos escrevem sobre o duelo, essa prática do duelo já estava morrendo. Mas por que ele diz que isso ainda rege a sociedade? Exatamente pelo que a gente está falando aqui. Porque nós ainda duelamos, nós ainda queremos ter a última palavra. Nós ainda queremos ser a gente ainda quer ser o Batman. A gente não quer ser o Super-Homem. A gente não quer ser aquele que se diminui. A gente quer ser aquele que se impõe. O duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação.
No filme, o que começa a deixar o Batman invocado com o Super-Homem é uma coisa que acontece no final do filme O Homem de Aço. Ver filme hoje em dia dá muito trabalho. Porque às vezes para ver um, você tem que ver uns 10 antes, né? Tá começando a ficar chato. Mas assim, no final do filme O Homem de Aço, o primeiro filme com o Henry Cavill, sinceramente, gente, eu tenho para mim que o Henry Cavill é um alienígena de verdade. O sujeito esquisito e grande. O cara é grande. Aquele cara ali é kryptoniano mesmo. Lá no final do filme, tem um outro kryptoniano que tenta invadir a Terra e para proteger a Terra, eles destroem praticamente metade da cidade. Porque são dois seres superpoderosos. Você tem um super-homem que está tendo a primeira batalha da vida dele, ele não sabe se controlar, ele ainda não entendeu que o mundo é feito de papelão. Então eles destroem metade da cidade. O Batman não gosta disso. Até porque um dos prédios dele é destruído, morrem amigos dele, e ele começa a alimentar um sentimento de vingança. Então no filme, ele está dentro disso aqui. Ele não ataca no momento de exasperação. Ele planeja. Já viram quando a gente fica com essa coisa? Não. Quando fulano falar aquilo pra mim, eu vou falar tal coisa. E como a gente às vezes espicaça o fulano pra ele falar o que a gente quer que ele fale. A pessoa não segue o roteiro do jeito que tem que seguir. Não é? A gente faz isso, a gente planeja maneiras de começar uma discussão. Então a gente está sendo esse duelista. A gente não está agindo por impulso. Agir por impulso também não é bom. Ele não diz que é certo, mas ele diz que o sujeito que planeja a execução de algo que a gente sabe que é entrar em batalha com o outro, entrar em contenda, entrar em conflito, é mais culpado. Porque ele está sendo frio, calculista. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação dispõe de tempo para refletir. Gente, quando eu vi esse filme Batman vs Superman, eu pensei, cara, não era mais fácil pro Batman parar, sentar, tomar um chá, falar assim, pô, coitado, alguma coisa houve. Não, ele alimenta. Isso foi uma crítica que alguns fãs do Batman, que fã do Batman é chato. Fã do Batman é chatinho. Você tá apontando pra mim? Porque você é a única que tá com a camisa do Batman. Meia do Batman, camisa do Batman. É. Fã do Batman é chatinho, sabe por quê? Ele quer defender o herói dele. Ele não gostou de ver o herói dele agindo como um burro. Porque o Batman nesse filme é demasiadamente humano. E segue o quadrinho, no caso? Não, assim, algumas coisas sim, mas a principal batalha do Batman contra o Super-Homem nos quadrinhos, essa você tem dúvida do lado de quem você fica. No filme, a gente acaba ficando do lado do Super-Homem porque a gente percebe que o Batman não está pensando, ele não está raciocinando. Sim, mas não estraga, daqui a pouco eu chego lá. Ah, que coisa! Tô dizendo que fã do Batman é complicado? Não, mas no caso aqui não é fã de Batman, é filha da Thelma. Ah, tá. Entendeu? O duelista age friamente com premeditado desígnio, estuda e calcula tudo para com mais segurança matar o seu adversário. Estão vendo aquele quadrinho ali? Aquilo ali é uma cena baseado numa história chamada O Cavaleiro das Trevas, que mostra um Batman velho lutando contra o Super-Homem. Ele está com uma armadura, né? Já é um homem de uma certa idade. E, cara, tem uma cena que é sinistra. É um exoesqueleto. Obrigado, Rita. Tô dizendo. Tem uma parte, tem um discurso, uma fala do Batman nessa história que eu acho interessante, que mostra essa coisa da premeditação. Ele não tinha como saber que ele ia brigar com o Super-Homem nessa história, diferente do filme.
Mas tem uma hora que ele manda o Arqueiro Verde lançar uma flecha no Super-Homem, sabendo que o Super-Homem ia segurar. Quando o Super-Homem segura, a flecha se abre e sai um gás de kryptonita. E aí, olha a fala dele. O problema de sintetizar kryptonita, Clark, é que leva anos e custa uma fortuna. Para minha sorte, eu tinha os dois. O cara levou anos esperando que talvez, possivelmente, em algum momento, ele ia precisar enfrentar o Super-Homem. Premeditado desígnio, estuda, calcula tudo para com mais segurança agredir. No episódio de Liga da Justiça, que ele, em algum momento, iria precisar... Mostra. É isso? Acho que mostra. É certo que também expõe a vida. E é por isso que o pessoal defende o Batman. Porque o Batman, ele é humano, mas ele se arrisca. Não é verdade? É certo que ele também expõe... Seria legal ler isso com a voz do Márcio Seixas, que faz a dublagem do Batman. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. As pessoas costumam admirar o Batman pelo motivo errado. Admiram o Batman porque ele se arrisca, porque, não, o Batman vai lá e fala mesmo. Tem o centro de utilidade, mas ele enfrenta. É todo o contrário daquilo que o personagem representa, que é um personagem empenhado pelo valor pela vida, e é o contrário de tudo aquilo que nós, enquanto povo civilizado, deveríamos valorizar. Nós não deveríamos valorizar o Batman quando ele age feito um idiota e resolve se preparar para matar os seus amigos. Mas aí Narciso acha feio que não é espelho, né? Pois é. A gente devia admirar o Batman quando ele fala assim, eu penso... Quando o Super-Homem, por exemplo, diz para ele, você nunca pensou numa forma de derrotar você? Pensei, são vocês. Se eu perder a cabeça, se eu me tornar mal, eu conto com vocês para me parar. A gente não pensa nisso. A gente quer ver o Batman, não, eu pensei num jeito de derrotar cada um. É isso que a gente valoriza. Ninguém lembra dele tendo empatia pela AIS. Ou querendo reabilitar o Coringa. O que é que impele o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Nós vivemos em guerra porque ainda em nós predomina a natureza animal. Nós queremos ter a última palavra, nós queremos ter sempre razão, nós queremos ser respeitados, mesmo que para isso tenhamos que ser detestados. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. A gente não quer o manso. A gente não tem muito isso, a gente vê muito isso nos fóruns nerds, né, Ricardo? As pessoas dizem, o Super-Homem é um boboca. Por quê? Porque ele se diminui. A gente quer o poder do mais forte. Por isso é que para tais povos, a guerra é um estado normal. Aqui é que a gente vai ver a explicação de Kardec para a guerra. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Ih, caramba! Peraí, então Kardec está dizendo ali que a gente dificilmente vai ter a extinção da guerra. Guerra, no sentido de conflito, sempre será necessário, mas nós podemos torná-la humanitária. De repente, substituindo as armas por travesseiros? Mas nós já fizemos isso. Sabe como? Quando nós substituímos o assassinato de políticos pelo voto. O que é uma eleição? É uma guerra. Mas é uma guerra humana. É uma guerra em que você não tem escaramuças
de partidários desse ou daquele tentando acabar com o adversário. Às vezes até tem, afinal de contas, a gente ainda vive no estado de barbárie. Mas notem isso, nós temos a promessa de que com o passar do tempo humanizaremos os combates. E aí talvez a gente possa dizer que tem uma guerra realmente justa, feita de maneira a que não destrua o outro, feita de maneira que a gente se encaminhe para uma paz duradoura. Essa questão ali da barbárie, da questão mais forte do uso da força, você estava falando dessa questão de achar o super-homem no bom, e veio aqui, aí vamos para o outro eixo, né, de X-Men, né? É a mesma disputa entre a concepção, né, do Xavier e do Magneto, né? Se a gente é mais capaz, se a gente é diferente, a gente tem o direito de oprimir. Exatamente. Valer pelo nosso poder. E olha que o Magneto ainda tem uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim, tem um dos quadrinhos que ele diz: eu me lembro quando as pessoas diziam que nós tínhamos que aceitar a ordem da maioria. E eu carrego a marca disso até hoje no braço, que é a tatuagem nazista que foi feita nele por ele ser judeu. Eu acho muito interessante quando ele coloca isso, porque ele está demonstrando que ele está buscando a guerra para se proteger. Não sei. Ele tem medo. E como ele tem medo, ele parte para a agressão. Eu acho o embate entre Xavier e Magneto fantástico, porque mostra pra gente qual é a verdade, qual é o lado certo numa guerra. E no caso dele, eu não acompanho os quadrinhos, né, mas os filmes. E talvez os filmes sejam mais fiéis nesse sentido, porque você tem uma riqueza muito grande de diálogo, né? Sim. E tem de fato um diálogo entre eles. Tem um profundo respeito. Sim, um sentimento de amizade, até de amor entre eles. É lindo. Bom, como a Mária já adiantou, o Batman foi ludibriado no filme. O culpado da briga dos dois é esse carinha aqui. Lex Luthor. O pior Lex Luthor da história do cinema. Diga-se de passagem. Assim, o pessoal não gostou muito da caracterização dele, não. Ele ficou muito... muito coringa, né? Muito histriônico, assim. Mas é ele que vai fazer com que Batman e Superman entrem em conflito. Ele sabe a identidade dos dois, isso fica muito claro ao longo do filme, e ele vai armando situações para fazer com que o Batman fique com cada vez mais raiva, que o Super-Homem veja o Batman cada vez mais como um absurdo dentro da sociedade, um justiceiro sem lei que desobedece às normas da sociedade. Ele monta a guerra entre os dois. E aí, Kardec. Um dia Kardec deve ter pensado assim, poxa, um dia vão fazer um filme que vai ter um cara cabeludo, com um cara esquisito, que vai fazer dois heróis brigarem. É bom eu perguntar sobre isso. Aí vai pergunta, né? O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Já viu aquele colega de escola? E lá, tu vai deixar, Ih, falou da mãe. Ih, falou da mãe. Gente, dá uma raiva de gente que faz isso. Né? Esse negócio ali é... Aqui é comunidade, comunicação, ó. Grande... Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Aqui, Kardec e os espíritos falam do panorama da guerra, e a gente vai pegar isso e vai fazer o quê? Vai botar no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já não deu caminho para fofoca? Quando a gente sabe que duas pessoas estão se desentendendo e ao invés de tentar ser um elemento apaziguador, a gente às vezes nem incentiva, mas a gente ouve um e outro só querendo ver a hora que o circo vai pegar fogo. A gente está fazendo isso aqui. A gente está suscitando a guerra. A gente não está sendo, como diria Emmanuel, o ponto final do mal. Então o Lex Luthor, na próxima encarnação, na boa, empresário, gênio, americano, esse cara vai nascer no Brasil.
e vai ser professor pra assim expurgar, né? Botou os dois pra brigar, rapaz. Que coisa feia. Vai separar e briga. A gente já tá caminhando pro final. Eu não posso deixar de falar da cena mais problemática do filme. Quando os dois finalmente estão lá, saindo no braço, o Batman pega uma lança de kryptonita, bota o pé no gogó do Super-Homem, e aí você tem que saber o seguinte: o Lex Luthor sequestrou a mãe do Super-Homem. E falou assim, ó, vai lá, mata o morcego e me traz a cabeça dele que eu digo onde ela, que eu mando soltarem ela. Onde é que ela tá? Eu também não sei. Eu mandei sequestrarem ela e não me dizerem pra onde iam levar, que assim você não podia me obrigar a nada. Vai lá, mata ele. Aí, não, o Super-Homem, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que salvar minha mãe. Ele vai pra pedir ajuda. Ele vai pra pedir ajuda e o Batman não ouve. Aí tá lá, depois que eles brigam, não sei o que, o Batman mete o pé no gogó dele, dá-lhe um talo com a faca de kryptonita, e aí ele fala, você vai deixar ele matar a Marta. Qual era o nome da mãe do Bruce Wayne? Marta. É o mesmo nome. O que eu acho interessante é que ninguém nunca tinha feito isso, nem nos quadrinhos. Notar que a mãe do Super-Homem e a mãe do Batman têm o mesmo nome. Cara, só fui notar isso no filme. Eu também. Eu falei, rapaz, mas que coisa! E aí, um monte de gente ficou reclamando, porque no momento em que ele diz isso, o Batman para. Ó o spoiler, né? O Batman para e diz assim, por que você está falando esse nome? Por que você está falando esse nome? Tem um momento que ele se irrita. E aí chega a Lois Lane e fala, Marta é a mãe dele. E aí ele para. Peraí, como é que eu vou matar um cara que tem uma mãe? Eu me tornei aquilo que me criou. Eu me tornei um assassino. E todo mundo, os fãs do mundo inteiro reclamaram da cena, criticaram, disseram que estragou o filme, pura e simplesmente porque a solução para o conflito no filme é a lei de amor. Você pega todo o capítulo do Evangelho, eu tentei pegar um pedaço e falei, não dá, a gente tem que lembrar o capítulo todo. Você pega todo o capítulo sobre a lei de amor no Evangelho. Ele está todo nessa cena de alguns segundos. Porque é aquele momento em que o sujeito percebe que aquele cara que ele achava que era um maldito que trouxe a guerra para o mundo, amava alguém. Que alguém amava ele. E de repente ele lembra do amor que ele perdeu na figura dos pais, que fez ele se tornar o que ele era, querer impedir que as pessoas perdessem os seus entes amados. Tem um trecho no Evangelho que diz, não há homem pior que seja que não nutra amor por alguém. Então toda a resolução do conflito é por causa do amor. Então ele não mata? Ele não mata. Ah, bobinho, hein? Mas o Super-Homem morre. É, bobinha. É aquilo que ele disse, se o homem não mata Deus... Menos. Olha só, não exagera. O filme tem 2 anos, né? Tem 2 anos de já. Gente. É a lei do amor, mas não há um homem que não nutra amor por alguém, inclusive por ele mesmo, um amor próprio. Sim. A pessoa, no mínimo, ela vai ter aquilo. E eu... Isso é uma coisa curiosa. Né? Eu tenho parentes meus que são da polícia e tal, e às vezes conversando, em várias situações em que eles expunham isso, quando o cara se sente ameaçado, a primeira coisa que ele lembra, fala assim, cara, eu tenho um filho, eu tenho... Assim, ele começa a colocar, finalmente, pessoas importantes na vida dele. Sim. Ele apela para aquilo, porque ele sabe que aquilo existe ali. E ele tem lá do dele, tipo assim, pô, eu não quero morrer. Eu estou de frente para a morte, assim, eu não quero morrer, eu tenho no mínimo amor próprio. Entendeu? Então é uma coisa muito... É belíssimo. Então eu achei, quando eu vi o filme, eu achei a cena de uma beleza muito grande e de uma riqueza. E tanto que eu digo, eu acho que quando o pessoal fala assim, que o filme divide opiniões,
quando perguntam, o filme é bom ou é ruim? O filme é complexo. Eu não consigo dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Tem coisas nele que eu gosto, tem coisas nele que eu não gosto. Essa cena é uma das que eu mais gosto. Porque é aquele momento que você percebe que a resolução do conflito não é a vitória de um ou de outro. É a vitória de um ideal. É a vitória do sentimento de amor que gera empatia pelo outro, que gera renúncia, que gera sacrifício. Tudo isso em uma cena de alguns segundos. Tudo isso com uma palavra. Tem um filme que muita gente toma como assim, um filme juvenil, bobo, Sessão da Tarde, mas eu acho ele de um valor tão grande, e é Jogos de Guerra. E num momento do filme, o personagem principal diz que quando finalmente ele entende o inimigo dele, ele o ama. Ele o ama. E eu acho a lei assim, ele não só tem esse lado, como até mesmo para questões empresariais. Ele é uma lição de coaching, de liderança. Eu adoro esse filme. Os atores, a história toda juvenil, mas a lição É grande. E aí é interessante por quê? Porque vendo esse filme, eu percebo que, apesar de ser um filme de super-herói, que foca muito no combate, coisa e tal, é um filme que nos faz pensar em que o amor, qualquer ele que seja, realmente cobre a multidão de pecados, como dizia o Cristo. É ele que vai resolver os nossos conflitos com o nosso colega de trabalho, com o nosso familiar complicado, com o nosso chefe, com aquele cara que fecha o seu carro quando você está entrando no estacionamento, com aquele sujeito que não dá seta na hora de virar, né? É só isso. É só o amor que é capaz de resolver os conflitos humanos. E o que é lindo é pensar que Kardec dedica um capítulo inteiro do Evangelho para falar da lei de amor. Para a gente ir fechando, a gente vai lançar a pergunta sobre o que é ser herói. E aí eu deixei aí com vocês o Evangelho, que tem lá no capítulo, onde está marcadinho com um papelzinho, é onde tem o capítulo intitulado O Homem no Mundo. Gente, isso aqui é um incentivo a que cada um seja herói na vida do outro. Um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Oi? É no pé da página. É no pé da página. A marcação é essa aqui, ó. 301. Se a marcação está errada, a culpa é da Lia. Foi ela que botou os papéis. Achou? Todo mundo se achou? Um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não! Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu,
contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. É suficiente, quando se começa ou se acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e pedir-lhe no impulso da alma a sua proteção para triunfar ou a sua bênção para a obra terminada. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas. Que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O homem que vive só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra a oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo em quem pensar a não ser em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, consequentemente, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. O homem no mundo é um convite a que nós sejamos heróis. Você não precisa ter os poderes do super-homem, o anel energético do Lanterna Verde, né? As tractanas do Batman, ou ser tão maneiro quanto o Fantasma. O que você precisa é ter esse impulso de ser um homem bom dentro das suas atividades, dentro das nossas relações. Todos nós podemos ser heróis. Para fechar de uma vez, a gente está contando uma história do que é ser herói. A gente tem a nossa história do herói. Cada um de nós é um herói. E a gente conta essa história através da canção do Alma Sonora. Entre mares que um dia naveguei, tempestades sem farol, sem direção, castelos de areia na beira da praia, onda vai e vem e vai, levando a ilusão. Diamantes, safiras e rubis, simples pedras que o tempo trabalhou. O brilho do sol que do nada se fez, a luz de uma vida rompendo a escuridão. E assim se faz a história de um herói, de uma promessa, a obra completa. Assim se faz a história de um herói, vitórias e quedas na mesma moeda. Assim se faz a história de um herói que luta e sabe que a vida não tem fim,
A vida não tem fim. A vida não tem fim, não tem fim. Oh, oh, oh. E assim se faz a história de um herói, de uma promessa, a obra completa. Assim se faz a história de um herói, vitórias e quedas na mesma moeda. Assim se faz a história de um herói que luta e sabe que a vida não tem fim. A vida não tem fim. A vida não tem fim, não tem fim. A vida não tem fim. A vida não tem fim. A vida não tem fim, não tem fim. 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 Oh, oh, oh. E é isso, gente. Assim a gente termina a nossa fala sobre o espiritismo numa obra do cinema. Obrigado a todos. Olha, um aplauso. Assim vocês me deixam sem graça, eu, hein? Para.